Olá, meus amigos, muito bom dia. Continua aqui em Santos uma chuva há mais de 15 dias, mas tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Flamengo de ontem. É claro, como eu já disse anteriormente, eu não posso mudar de repente e dizer que hoje já sou um fã do Tite. Eu tenho minhas suspeitas aqui, minhas dúvidas, mas sou flamenguista, quero que tudo dê certo, como eu já falei anteriormente. O jogo de ontem melhorou um pouco, não vou dizer que não, mas eu, naquilo que eu entendo sobre futebol, eu tenho quase que certeza que o Tite vai ter muito trabalho ainda para organizar esse time. É claro que ele tem uma vantagem, nós estamos aqui em outubro, ainda tem, se eu não me engano, 11 partidas para terminar o Campeonato Brasileiro. E nesse percurso ele deverá acertar, deve ir acertando. Não se poderia também esperar um milagre que de repente o Flamengo já voltasse a jogar igual 2019. É claro que não. Quanto à competência do treinador, eu não tenho dúvida, ele tem conhecimento, já disse antes. Se não deu certo na seleção brasileira por alguns motivos, anteriormente no Corinthians ele foi um dos melhores técnicos da época e atualmente, sem desfazer dos outros, ainda é o melhor técnico brasileiro. Não é um técnico do meu gosto, mas eu também não é dessa maneira também. Claro que o Flamengo, a diretoria do Flamengo não vai ficar preocupada com a minha opinião. Isso é uma questão de opinião de torcedor, assim como existe nos nossos 45 milhões de torcedores, existem milhões que adoram o Tite, tem alguns que não é que não adoram, não gostam, tem raiva, mas tem muitos que não concordam. Eu espero o resultado, eu quero que o resultado dê certo, eu quero que ele consiga acertar o Flamengo. Mas eu converso com meus amigos sobre que o Flamengo é um dos times, atualmente, mais difíceis de comandar. Porque muitos deles acham que vive daquilo que conquistou. Que não é bem assim a história, porque, veja bem, se a gente, por exemplo, o Gabigol, ele não está em forma, ele precisa entrar em forma. Não quer dizer com isso que ele é um péssimo jogador, em absoluto. O que precisa e deverá, no meu pensamento, para dar certo no Flamengo, é que a nossa diretoria, que até hoje demonstrou uma falta de competência, isso é provado, não é a minha opinião, isso aí são os resultados, que dê ao Tite a chave do vestiário, ou seja, a chave do comando total do futebol, para que ele tenha força de mandar e desmandar. Porque se não fizer assim, vai ser difícil, porque a vaidade ainda impera dentro do Flamengo. Há uma necessidade de imediato, de mexer no elenco. Alguns jogadores não têm mais condição. Por exemplo, ontem o Davi Luiz se machucou. Ele se machucou quando caiu, quando pisou com o pé. Muitas coisas que acontecem com alguns jogadores é reflexo não de má vontade, de fraqueza, mas é que a idade vem vindo e não tem como dar uma continuidade. Um jogador de 15 anos, 16 anos, ele tem uma elasticidade melhor, um preparo melhor, uma musculatura mais em forma, diferente de um jogador de 30, de 31. Chega num ponto que o pensamento quer fazer uma determinada coisa, mas o corpo não atende. Isso não quer dizer que ele seja uma porcaria, que não vale nada, não é nada disso, tudo tem seu tempo. Porque se não fosse assim, se fosse ver simplesmente pelo grande futebol, então nós pegaríamos hoje o Zico e traríamos o Zico para jogar o futebol. Porque ele foi o maior ídolo e continua sendo o maior ídolo do Flamengo e um tremendo de um jogador. Então tudo tem seu tempo. Por exemplo, eu tenho 86 anos. Eu joguei muita bola. Corria, tinha força, praticava esporte, hoje eu não posso fazer. É claro que eu não estou me comparando com um rapaz de 36, 37, nada disso. Mas tudo com o seu tempo vai deteriorando. E o jogador, ele precisa entender que chega num ponto que ele precisa parar.
é melhor parar no auge do que parar no declínio, né? Então, o Tite precisa, e ele deve estar pensando nisso, tanto que se ele aceitou pegar o Flamengo em 2023, nesse final de temporada, e a meta dele é classificar o Flamengo, que não é na verdade, aqui entre nós, não é uma missão impossível de fazer. Basta que a equipe corresponda. Ainda ficou uns ranços, como eu chamo, do São Paulo, que ontem, no jogo de ontem, eu percebi, ainda tem aquela mania, né? Ficou aquele costume de jogar para trás, jogar para trás, jogar para trás. Tanto que teve uma hora que o Hélio jogou uma bola para trás e o Tite achou ruim. Então, ainda tem aquela mania que ficou, né? Ficou de acostumar a jogar daquela maneira. Às vezes, sem perceber, o jogador está fazendo isso. Então, esse é um trabalho também que o Tite tem que resolver. E algumas outras coisas que ele precisa colocar alguns jogadores em dia, que tem jogador que está um pouco defasado da atualidade, né? Porque, sei lá por quê. Porque talvez o que nós vínhamos pensando sempre é que não havia um treinamento adequado. Nós esperamos, nós os torcedores, que tudo dê certo, é claro. Os 3 pontos de ontem foi importante para o Flamengo, como será importante também outros jogos. E no decorrer do campeonato, que nós vamos ver se a atualização do Tite, né? Atuação, perdão, se está dando certo, se ele realmente tomou conta. Porque se ele não tiver como tomar conta da equipe total, com carta branca da diretoria, não tem jeito. Isso aí pode ter certeza. Mas eu bato aqui na madeira que vai dar certo. O Tite tem todas as condições, e como já eu ouvi, né, de outros comentaristas, o Tite de toda a equipe do Flamengo, é o treinador, é o que tem mais títulos, então ele é o que tem mais moral para falar com o pessoal, porque não adianta um jogador do Flamengo dizer, eu fui campeão da Libertadores, o Tite pode falar, poxa, fui campeão do mundo. Então, o jogador, ele respeita aquele que sabe mais, isso não tem nem por onde. E respeita aquele que tem autoridade. A autoridade do técnico é simplesmente de acordo com o contrato que ele fez. Se ele fez um contrato, com a diretoria assumiu que ele realmente vai ser o mandatário total do futebol, aí vai dar certo. Se não for assim, se tiver interferência de terceiros, aí o negócio vai pegar. Ontem mesmo, na entrevista do Tite, nós vimos que ele não é bobo, ele não entrou de sola, porque não vai fazer isso, ele elogiou algumas coisas, ele está certo. Quanto a isso, embora eu sempre digo, eu não viria a casaca, eu quero ver o resultado. Eu sou daqueles que quero ver o que vai acontecer com o Flamengo. Se o Flamengo vir numa crescente, aí tudo bem, aí na verdade, eu pago a minha língua. E eu quero pagar a minha língua, mas eu tenho dúvida porque é um direito meu. Eu sou torcedor, acompanho futebol, eu tenho visto o que acontece, eu sei o que é o Flamengo. Eu conheço o Flamengo, entende? Embora, é claro, eu não seria um técnico do Flamengo, porque eu não tenho essa competência, porque precisa ter uma graduação bem maior. Mas eu conheço bem o Flamengo, a vaidade de cada um, porque eu acompanho futebol há mais de 70 anos. Eu até falei que agora fiz 86 anos e 73 de torcedor. Então eu acompanho bem o Flamengo, sei como é que funciona. Hoje, o Flamengo é um dos melhores times, elenco, ou seja, jogadores. O elenco do Flamengo, individualmente, nós temos um dos melhores do Brasil. Quanto a isso, não tem nem dúvida. Só que nós temos de fazer um seguinte trabalho: esquecer o passado e viver o presente. O que fizemos, bater palma e continuar fazendo. Não podemos dizer, não, eu fui lá e agora hoje não sou. Nada disso, tem que continuar sendo. Então, esse trabalho do Tite que eu digo que é difícil. Vamos ver agora domingo, nós vamos jogar contra o Vasco, que o Vasco não está de bobeira não. E vai ser um jogo bonito de ver. Vamos ver o que acontece. O Tite,
tenho quase que certeza que ele tá prestando bem atenção em cada um, tanto que ele vai mexendo. Ontem ele colocou no segundo tempo, ele colocou de Arrascaeta e trocou o Pedro pelo Gabigol também. Trocou o Cebolinha, porque ele quer ver como é que funciona. E é claro também, ele está dependendo de informações, né, do Juan, para saber como é que funcionava anteriormente. É claro, ele tem de se atualizar. Mas está indo bem. Nós vimos alguma mudança, não vimos todo. Ele tem visão de jogo, ele não é um Sampaoli, não, ele teve uma visão de jogo, tanto que quando ele viu que não estava dando certo o Gerson no meio, ele mudou com o Everton Ribeiro, aí melhorou o time. Então ele tem visão de jogo. Eu espero que dê tudo certo, que a gente continue numa crescente e vamos esperar esse final de 2023 que o Flamengo consiga a vaga para a Libertadores. E o ano que vem começa tudo do zero, né? De uma maneira diferente, com um técnico melhor, com os jogadores com consciência, com a limpeza no elenco, que há uma necessidade de fazer uma renovação. Isso aí é o Flamengo, minha gente. Então o Flamengo a gente não é assim ganancioso, só queremos vitória. Nós queremos ver o time jogando. Se o time jogar bem, às vezes pode acontecer que jogando muito bem tem uma fatalidade e perde um jogo. Às vezes um pênalti, uma jogada mais ou menos e acaba atrapalhando. Outra coisa, uns amigos perguntaram se esse Rossi é bom goleiro. Eu acho que é bom goleiro. Eu acho que ele é bom goleiro. Ele pegou uma bola ontem que se aquele gol acontece no primeiro tempo, o jogo ia virar um pouco, ia ficar complicado para o Flamengo. Ele fez uma defesa espetacular, porque foi um lance que ele estava num lado e de repente a bola bateu no ombro de um jogador do Flamengo e foi para o outro lado e ele conseguiu pegar. Ele está batendo roupa em algumas bolas, eu também concordo que é por falta de sequência de jogos. Ele vai melhorar também, porque ele é um bom goleiro, ele é um ótimo goleiro. Ele há muito tempo que não vem jogando, então o jogador ele precisa jogar. Ele jogando, ele pega uma sequência, né, e fica preparado. E eu tenho certeza que o nosso Flamengo, nós vamos chegar lá. Nós vamos nos classificar para a Libertadores, aí vamos passar um pano no passado e começar o 2024 numa crescente, né, metendo bronca para ganhar, porque eu sempre digo, isso aqui é Flamengo. E o Flamengo não cai não, o Flamengo é Flamengo. A todos, um abraço e uma feliz sexta-feira, um bom final de semana e que domingo contra o Vasco a gente jogue para valer lá, entendeu? Não vamos dar moleza para o Vasco não, porque o Vasco está no desespero, ele vai querer chegar junto, porque ele não quer ser rebaixado, entendeu? E ele está com, se eu não me engano, 30 pontos lá embaixo, ele perder, ele vai descer. E ele não quer. Então, gente, saudações rubro-negras.